As academias, incluindo as públicas instaladas em praças, estão cada vez mais procuradas por pessoas de todas as idades, seja por quem busca atividade física simplesmente ou por quem busca modelar o corpo. Independente de qual seja a motivação, especialistas recomendam que é preciso ser orientado por profissionais da área e estar atento aos próprios limites. Veja mais na reportagem da UX TV. O sedentarismo nunca foi o forte de Adriana. A funcionária pública gosta de praticar esportes desde criança e aos 13 anos começou a fazer musculação. A academia virou extensão de casa, até que Adriana decidiu diminuir o ritmo dos exercícios. Eu comecei a aumentar bastante e isso às vezes passa desapercebido pelo bom senso. A gente perde um pouco o bom senso. E eu cheguei em um momento que eu pensei, não, eu não quero isso e quero competir em categorias que mantenham a feminilidade. Mas claro que teve um impulso enquanto mulher, enquanto manutenção de um mundo feminino ao meu redor e dentro de mim também. O culto ao corpo nem sempre foi bem visto pela sociedade, que ainda estranha os músculos salientes e definidos. Eu não cheguei a sofrer preconceitos, olhares, pessoas curiosas, né? Mas eu não posso dizer que em algum momento eu tive alguma experiência triste por causa da aparência. Porque o fisiculturismo, você leva o seu esporte no corpo. Ao contrário de Adriana, há pessoas que exageram na atividade física e acabam no prejuízo. O problema é que quando a pessoa sobrecarrega o seu corpo, os seus músculos, o seu sistema osteomuscular, são produzidos uma série de hormônios, principalmente o cortisol, um hormônio que reage a esse treinamento excessivo, interpretando esse treinamento como estresse ao organismo. Segundo a cardiologista, existem atletas viciados em exercícios que podem desenvolver a síndrome de overtraining. Essas pessoas podem ter oscilações na pressão, podem ter arritmias, são mais suscetíveis aos gripes. Com certeza, esse síndrome se desenvolve mais rápido se a pessoa ainda usa algumas substâncias que não são recomendáveis, como, por exemplo, energéticos, as anfetaminas, que são substâncias proibidas pela maioria das organizações de medicina esportiva. Há possibilidade das perdas serem ainda maiores para as mulheres, já que o sistema endócrino é o principal alvo dos treinamentos excessivos. As meninas, também as nossas atletas que treinam exageradamente, elas estão sujeitas aos distúrbios do ciclo menstrual, podem parar de menstruar e até ter problemas com a fertilidade. Ciente dos riscos da musculação, Adriana enfatiza que esporte também é equilíbrio e disciplina. Eu acredito, é o meu julgamento, que a pessoa tem que trabalhar, tem que ter uma vida social e dá para manter o esporte. Claro que é mais exigido, é mais sofrido, mas o atleta se desenvolvendo em todas as áreas harmonicamente, o próprio resultado do treinamento será melhor. Bom, nada com exagero é bom, né? Bom, aqui no estúdio seguimos falando sobre os riscos da atividade física exagerada e mal planejada. Eu converso com Fábio dos Anjos Guedes, personal trainer e professor de educação física da Escola Americana aqui do Rio de Janeiro. Tire as suas dúvidas, os contatos estão aí no seu vídeo. Tudo bem, professor? Tudo bem, Carol. Seja bem-vindo. Obrigado. Um prazer te receber. Bom, como a gente viu na reportagem, o vício na atividade física é fato, existe, né, professor? É fato, existe. E atualmente um pouco preocupante nas academias. Você percebe mais seguido isso nas academias? É bem perceptível nas academias, Rio de Janeiro principalmente, é onde eu estou, mas há um certo exagero também na palavra overtraining dentro das academias, né? Nem sempre o que acontece é um overtraining, certo. Mas já gera indícios que isso pode acontecer no futuro. E como perceber então os sinais de que a pessoa está exagerando para não chegar nessa situação? O primeiro ponto é a frequência que ela pratica essa atividade, né? É perceptível, às vezes, para a família dessa pessoa, para as pessoas que estão ao redor. Um exemplo, uma pessoa que pratica atividade 7 dias na semana, numa intensidade muito forte, né? Já é bom
perceber um pouquinho quais são os sintomas que ela está tendo. Claro, bom, as lesões certamente também são um sinal, né, Exatamente. professor? Um segundo ponto seria as lesões, né? Lesões em cima de lesões já nos mostram um pouco um desequilíbrio entre a questão saúde e atividade física. Tem algumas pessoas que dividem os treinos, treinam pela parte da manhã, depois treinam de novo à noite. Isso é recomendável? É uma boa maneira de se planejar o exercício? É. Ou acaba sendo um exagero? O planejamento de treino ele pode ser de várias maneiras, né? Ele pode sim dividir o treino dele entre manhã e tarde, desde que respeite uns 3 parâmetros básicos da atividade, né? O volume, a intensidade e a frequência. Se esses 3 pontos estiverem bem equilibrados, ninguém vai entrar em overtraining. Certo. E, professora, pensando um pouco do outro lado, né, do olhar do aluno, porque muitas vezes a pessoa não percebe que está exagerando com a vontade de, enfim, cuidar do corpo, cuidar da saúde, né, independente da motivação que a pessoa tenha. Então, como perceber que está sendo bem orientado? Qual é a atenção que ele tem que receber do profissional, não só dentro da musculação, mas também na sala de ginástica ou de uma outra atividade como caminhada, que também tem que ter orientação? Como é que a pessoa percebe que está sendo bem orientada nesses momentos? A percepção do aluno, né, que está recebendo a orientação, ele tem sempre que perguntar bastante para essa pessoa. O profissional que está ali, ele deve saber responder essas perguntas, deve saber orientar de forma correta, sobre a intensidade do que fazer, clara, quando né, fazer, e forma clara, né, sempre. Eu sempre gosto muito de explicar as coisas, né? Os alunos sempre estão aptos a receber essa informação, seja técnica ou não. E é de forma fácil, simples, objetiva, didática. Eu acho que todo professor pode usar isso. Claro. Né? E eu acho que essa é a melhor percepção, a percepção de um profissional que consegue informar bem a ele. E pergunte sempre. Certo. A gente tem uma pergunta do telespectador. A pessoa que tem pressão alta pode realizar exercícios físicos frequentes? Pergunta do Francisco Azevedo, da Bahia. Sim, poder praticar, ele pode praticar. É legal que ele passe por uma avaliação médica para saber como é essa pressão alta e controle essa pressão. Claro. O profissional de educação física que está recebendo essa pessoa na academia ou um clube, em qualquer espaço, ele precisa desse respaldo médico para que inicie uma atividade. Então, se ele tem pressão alta, ele pode estar sendo controlado com medicamento e nenhum problema em praticar atividade. Aliás, esses exames todas as pessoas precisam fazer, né? Antes de Exatamente. qualquer tipo de atividade, mesmo que seja as mais moderadas até as mais pesadas, né, professor? Com certeza. Certo. E isso pode ser feito pela própria academia? A pessoa pode já levar o seu exame? Como é feito esse pedido de exames? Quais são esses exames? Os exames precisam ser trazidos pela pessoa ou, né, pedidos para um médico da academia, que às vezes tem, mas a maioria das academias não tem. Então, elas trabalham simplesmente com um exame, né, um exame médico que libera para a atividade física. Certo. Mas todos esses exames que antecedem a prática de uma atividade comum devem ser observados pelo praticante. Certo. Bom, então, assim, para a gente encerrar, quais as dicas básicas para fazer, então, um bom planejamento de um exercício físico, independente do tipo de exercício? Primeiro, procurar um médico e fazer uma avaliação inicial para que você possa praticar uma atividade com segurança e mais. Após isso, procure um profissional da área, né, ou um local bem estruturado, ou um profissional que ele atenda, para prescrever uma atividade orientada para você, de forma específica, com intensidade, com volume, com frequência adequada a você. Muitas das vezes, o overtraining se dá porque o volume é muito, a intensidade é bastante e a frequência é exagerada. Né? Então, um profissional gabaritado para orientar nisso é o melhor. Bom, então acho que uma última sugestão para quem está em casa é sempre, como o senhor falou, sempre procurar orientação, né? Mesmo que seja uma caminhada, um exercício fora de academia ou de clube, a orientação é fundamental, né, professor? Por menor que seja, a orientação é fundamental. Ok, muito obrigada pela presença. Obrigado a você. Um prazer. A gente faz um breve intervalo, o Jornal Futura volta já. No próximo bloco, as técnicas da falcoaria hoje auxiliam a preservação de espécies.